Torcedor rubro-negro, Flamengo desembarcou, sabe aonde? Em Porto Alegre, aonde o Flamengo enfrentará a equipe do Grêmio depois de amanhã, no domingo, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Flamengo e Grêmio, a bola rola diretamente da arena do Grêmio. Vale lembrar que no ano passado o Flamengo venceu o Grêmio na arena do Grêmio por 2-0, até tava lá na arena do Grêmio, nessa oportunidade, tá? O elenco usará o CT do Internacional para se preparar para o duelo contra o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo já realizou um treinamento hoje no CT do Internacional. Amanhã, no sábado, teremos um novo treinamento no CT do Internacional. No domingo tem aquela ativação como de praxe e teremos aí o ponto inicial da partida a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. Você pode confiar, tá, meu filho? Que agora não... Né, depois daquele mole lá, você pode ter certeza, agora é check-out 30 mil vezes para não dar mais aquele mole, tá, minha galera? E aí, vamos avançando, meus amigos. O negócio é o seguinte, olha, o Grêmio tem a defesa mais confiável, tá, do Campeonato Brasileiro, tá? O Tricolor Gaúcho tem 5 jogos seguidos sem sofrer gols, mas o Flamengo tem o ataque mais perigoso do Campeonato Brasileiro. Portanto, é um enfrentamento entre a melhor defesa do Campeonato Brasileiro contra o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. A defesa de quase 500 minutos sem sofrer gols recebe o melhor ataque da elite do futebol brasileiro de 2026, pessoal. Isso não só em função, evidentemente, do goleiro o Everton, do Grêmio, mas em função de todo o sistema defensivo do Grêmio. O Tricolor tem a terceira melhor defesa da elite nessa temporada, se a gente for juntar todos os campeonatos. 14 jogos de defesa zerada, uma média de 0,87 gols sofridos por partidas, pessoal. No entanto, o Flamengo tem o melhor ataque com 2 gols marcados por partida, né? 61 no total, são 9 jogos seguidos fazendo pelo menos um gol. Só não fez nesse último jogo aí, porque realmente não deixaram fazer, porque teve que cancelar o jogo. Aí o pessoal brincando pra caramba, o pessoal... Pô, Pedrão, melhor atuação que teve do Royal, melhor atuação que teve do Samuel Lino. Vocês não valem nada, rapaz. Vocês, olha, cara, eu vou contar uma história pra vocês que não é da carochinha, viu? Fica falando, tem que cortar esse cabelo aí, Pedrão. Eu não vou cortar o cabelo, já falei, rapaz. Mas vamos seguindo aqui. Pô, mas vamos lá. Ó, o José Boto deu uma entrevista hoje, tá? Lá no CT do Internacional, onde o Flamengo treinou, e revelou que torcedores invadiram, sabe aonde? O túnel dos jogadores. Olha o perigo, olha o problema. Nós sentimos um pouco nós nos sentimos um pouco ameaçados, revela o diretor de futebol do Flamengo. E ele comenta aqui o seguinte: eles nada tinham contra o Flamengo, mas estávamos no meio. Eles começaram a arremessar sinalizadores, pedras, ferros, não havia nenhuma condição de segurança. Não sabíamos se tinha uma arma, uma faca, uma coisa qualquer. O que eu falava na transmissão lá do React dos Três Irmãos, Fla React e o WL Gordolo, eu falo, olha, os caras estão com ferro, estão com sinalizador. Pra tá com 38 aí, meu amigo, é um pulo, né? Olha o problema, essa revista aí, rapaz, essa revista aí desse estádio é uma porcaria. E ele completa, nos sentimos um pouco ameaçados. Nunca foi nossa intenção, nunca dissemos a ninguém que queríamos jogar, nós queríamos jogar, mas com segurança. O presidente do clube é novo, ele queria evacuar o estádio e depois começar a jogar. Eu dizia, mas quando as pessoas virem na televisão que estamos a jogar, vai ser pior. Vão voltar mais raivosas, mais revoltadas. Será pior. E de fato seria pior, né? A não ser que esvaziasse o estádio e fizesse o jogo sem torcida, mas aí a vaca já tinha ido pro brejo, a televisão tem a programação dela também, ia passar o jogo o quê? Meia-noite, né? Pra piorar a situação, o jogo 9h30 já é uma porcaria, que a Globo cisma de botar esse horário aí. Aí vai botar o jogo meia-noite e o Boto continua. Era essa insistência que eles tinham, juntamente com o governo local, queriam que o jogo se realizasse. Não havia condição nenhuma de segurança. O próprio presidente, passado um tempo, veio a dizer:
você tinha razão. Não há condição nenhuma para jogar, vai ser pior se evacuarmos e voltarmos a jogar. Nós limitamos a acatar aquilo que a Conmebol disse. Nunca houve uma hostilidade contra o Flamengo, mas estávamos no meio. Os torcedores conseguiram entrar no túnel do vestiário. Olha aí o problema. São coisas que não são agradáveis, muita polícia, choque, como vocês chamam aqui, com armas disparando, sei bem pra onde. Engraçado, Boto. Não foi uma situação agradável para os jogadores e nem para nós, disse o José Boto, tá? Nesse sentido. E ele tá coberto de razão que, cara, sobra uma pedra ali, tudo bem, não era nada contra o Flamengo. Eu fiquei sabendo até que tinham torcedores do Flamengo lá no pessoal, né, que viaja bastante, tem o contato. Não, Pedro, a gente foi lá na torcida dos caras, os caras não tinham nada contra a gente, não. Agora, o problema é que tá ali na confusão, cara, sobe a raiva, sobe a birita, sobe a cerveja, sobe a cachaça, sobra uma pedrada na cabeça de alguém, é um pulo. É um pulo para isso acontecer. Então, realmente, é uma situação preocupante. O Flamengo fez mais do que certo de... Aliás, o Flamengo não, né? A Conmebol, mais do que certo de cancelar o jogo, tendo em vista que não tinha como adiar, porque não tem data. Vai ver qual data, né? Tendo uma Copa do Mundo no meio do calendário. Aí tá aqui, ó. Sobre a questão dos pontos, o Boto falou. Não há atualização no momento que ele falou. Calma que a gente ainda vai abordar isso nesse vídeo. Eles abriram um expediente que vai ser analisado pela comissão jurídica da Conmebol. Cara, vai ser analisado o quê? Ah, não, Pedrão, tem todo um trâmite burocrático. Cara, eu entendo, mas assim, eu acho que às vezes enfeitam demais o pavão, sabe? Tá claro, tá evidente, as imagens são claras, né? Na minha opinião, não tem outra solução senão dar os 3 pontos, diz o Boto. Ele completa. Nós entramos em campo lá para isso. Gostaríamos de assegurar a classificação em campo. Temos quase certeza que vamos ter a vitória para o WO. Não há outra decisão que a Conmebol possa tomar, até porque há uma jurisprudência sobre isso em jogos do ano passado. É óbvio que nos dá um certo alívio para os próximos jogos, dá a possibilidade do treinador, se ele quiser, gerir melhor o elenco. Fica o primeiro objetivo dessa parte da temporada conquistado. E eu concordo, evidentemente, com essa avaliação do José Boto, cara. Pô, mas aí vai poupar, Pedrão, contra o Estudiantes se o Flamengo já tá classificado? Cara, falando um negócio, bicho, o importante é passar em primeiro. O Real é a melhor campanha, meu amigo. É outro campeonato. É mata-mata. O negócio é passar. Lógico que a gente quer sempre ganhar. Só que tem as outras frentes. Tem o Campeonato Brasileiro, que é importante também. Que o Flamengo está disputando palma a palma. Aliás, deu um mole contra o Vasco aí. Vai ter que correr atrás desses 3 pontos aí em Porto Alegre. Não tem jeito. Tá? Bom, vamos avançando aqui, minha gente. Olha, uma notícia muito triste que eu vou comentar aqui agora. Eu fico verdadeiramente triste quando eu vejo esse tipo de coisa, da mesma forma que eu me solidarizei com um torcedor do Vasco que foi atingido por uma bala de borracha, né, disparada por um policial, né, perdeu o olho, um menino de 18 anos de idade, cursando faculdade. Torcedor vascaíno Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu na madrugada dessa sexta-feira. 4 dias após ser brutalmente agredido no Clássico dos Milhões do Maracanã, segundo as investigações, Fabiano foi agredido por um grupo de torcedores do Flamengo na saída do estádio. Imbecil, idiota, babaca. Isso não tem camisa. Isso tem na torcida do Flamengo, tem na torcida do Vasco, tem na torcida do Fluminense, do Botafogo, do Ibis. As pessoas têm que saber diferenciar isso. Time de futebol não significa que a pessoa tem um caráter específico. Idiota, babaca, imbecil, tem tudo que é torcida. E dessa vez estavam vestindo camisa do Flamengo. Vocês envergonham a instituição Clube de Regatas. É patético que peguem vocês e que vocês apodreçam na cadeia por ter feito isso com o torcedor do Vasco. E completa aqui. Imagens mostram que, já caído no chão, ele ainda levou um chute na cabeça. O relógio da vítima também foi roubado durante a ação. Desejamos força à família também, né? Eu tô lendo a notícia aqui na página News Almirante.
cara, não interessa se é torcedor do Vasco, se é torcedor, fica aqui minhas condolências à família aí do Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, uma verdadeira vergonha isso que acontece, né? Bom, muita merda, gente. Porra, o menino, porra, perde a visão de um olho, aí o cara morre, o cara vai no jogo, imagina, pô, fala pra esposa, pô, eu tô indo no jogo aqui, mais tarde eu volto pra casa, imagina. Cadê? Pô, não chegou em casa. Tá internado, aí o cara vem a falecer. Que merda, viu? Que sabor amargo na boca, viu? Mas vamos lá. Ó, Flamengo e Conmebol conversam desde ontem à noite nos bastidores. A soma dos 3 pontos para o rubro-negro já está sendo dada como certa. A entidade segue o processo legal com a unidade disciplinar que pode formalizar a decisão a qualquer momento. Portanto, decisão deve ser formalizada a qualquer momento. Ou já foi, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. O Leonardo Jardim entrevista, né? Que, como não teve a entrevista coletiva ontem, a zona mista, o Flamengo falou, não, aqui chegando em Porto Alegre, lá a gente vai organizar uma entrevista, aquela coisa toda, e teve essa entrevista, aí tá aqui, ó, o Jardim, nesse tipo de situação existe uma burocracia a ser resolvida. Ninguém resolve o placar no final do jogo, é algo normal e acredito que vão nos dar os 3 pontos, disse o treinador do Flamengo, tá? Inclusive, o Jardim, ele tá livre da suspensão, tá? Mesmo que, o jogo não valeu, Pedrão, coisa e tal, não tem essa história da carochinha, o Jardim tá livre e o Jardim vai jogar, estará à disposição no próximo jogo pela Copa Libertadores da América com o Estudiantes. Ele completa aqui sobre fazer um determinado rodízio no time do Flamengo. Ele fala, não tenho feito um rodízio, tenho tentado colocar os jogadores mais disponíveis, temos muitos jogadores de qualidade que podem representar o Flamengo nessa maratona de jogos a cada 3 dias, né? E realmente, tem elenco pra quê? Pra ficar segurando? Então, não forma o elenco, né? Forma 11 jogadores ali, aí quando machucar, você vai chorar na cama, que é lugar quente, né? Porque eu falo, tem que rodar, tem que girar, tem que... Os 11, tem os 11, que tem os 11? Tem mais de 20, filho. Já acabou essa história de 11 aí. Bom, acordo entre Flamengo e Grêmio gerou incômodo na Libra. Após garantir 150 milhões de reais extras, o Flamengo repassará parte do valor ao tricolor por conta das perdas financeiras do clube gaúcho. Alguns clubes da Libra e o Palmeiras criticaram o acordo, alegando que o principal beneficiado foi o rubro-negro. O valor do repasse não foi divulgado e não há chance do acordo ser desfeito. Torcedor rubro-negro, não adianta chorar, vai chorar na cama que é lugar quente, porque o Flamengo repassará esse valor ao Grêmio. Foi um acordo, acordo e acordos. Acordou isso? Tá acordado isso? Então tem que seguir até o final, irmão. Não pode voltar atrás, tá? Mas os outros clubes não sabiam. Tá, mas é entre Flamengo e Grêmio. O que tem a ver os outros clubes nessa situação? Pessoal, notícia boa no Flamengo, hein? Grana. Negociações avançam e João Gomes está muito perto do Atlético de Madrid. Brasileiro de 25 anos está no Wolverhampton desde o início de 2023 e já soma 128 partidas, 8 gols e 6 assistências, pessoal. É isso mesmo. João Gomes, ex-Flamengo, está perto de se tornar o novo reforço do Atlético de Madrid. As conversas entre os espanhóis e o Wolverhampton avançaram bastante e a transferência deve ser fechada em 45 milhões de euros, pessoal, 260 milhões de reais, sendo que o Flamengo possui 10% dos direitos econômicos do atleta, portanto, grana à vista pingando no Flamengo, mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que dá direito a 5% ao clube formador, ou seja, o clube que formou determinado atleta, pelo resto da vida desse atleta, por todas as transações que envolverem esse atleta, o valor total de determinada transação, desse 5% será retirado
para o clube, em benefício do clube formador, tá? Então, isso vai acontecer, será debitado, né? Enfim, vamos avançando. Aí